Shalom! Sejam todas muito bem-vindas para o nosso segundo dia desse encontro, onde o tema é porção de fé. Amém? O propósito de estarmos reunidas nesses 12 dias é desfrutarmos da palavra do Senhor e sermos por ela fortalecida. Amém? Dessa palavra que é viva e é capaz de suprir todas as nossas necessidades e é poderosa para salvar todo o nosso interior, transformando-nos e conduzindo-nos a esse caminho glorioso que é o caminho da salvação, da transformação, da salvação em Cristo Jesus, que hoje nós temos livre acesso por causa da sua entrega por nós naquela cruz. Eu quero começar essa tarde fazendo uma pequena oração com você que está comigo já aí e com você que vai chegando. Vamos já começar essa tarde invocando o nome do Senhor e apresentando ao Senhor o nosso coração e esse propósito de nos reunirmos para sermos nutridas e fortalecidas por Ele e pela sua tão viva e poderosa palavra. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, nós reconhecemos que em Ti nós encontramos tudo o que precisamos. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos e que o Senhor é o doce aroma e o Senhor é a nossa beleza, porque o Senhor é a nossa força e é nessa força que nós, Senhor Jesus, estamos aqui nessa tarde reunidas em Teu nome para nos dedicar a ouvir a Tua voz e por ela sermos supridas e fortalecidas, porque Tu tens as palavras de vida eterna e é uma fonte inesgotável que jorra para a eternidade, poderosa para suprir e nos salvar de toda e qualquer circunstância. Senhor, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, consagrando ao Senhor a nossa mente, consagrando ao Senhor o nosso coração, consagrando ao Senhor essa tarde. Senhor, fala com cada uma de nós. Tu tens liberdade, te damos, Senhor, livre acesso. Escolhemos, Senhor, com a nossa vontade, com a nossa própria disposição, com todo o nosso entendimento e a nossa força, voltarmos-nos para Ti, que é o autor da vida, a fonte inesgotável de tudo que precisamos. Amado Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Sejam mais uma vez todas muito bem-vindas para essa tarde de fé. Vamos juntas. Como eu disse ontem, né? Vamos caminhar juntas nessa jornada que o Espírito Santo nos propôs no coração. Vamos juntas, fortalecendo uma às outras. E eu acredito que nós vamos continuar caminhando nesse caminho e continuar desfrutando dessa vida que Jesus nos concedeu, que nos capacita e nos chama de mais que vencedoras. Amém? Ontem nós falamos sobre a oportunidade que o Senhor nos concedeu, a porta que Ele nos abriu, para que pudéssemos adentrar no desfrute de toda essa grandeza, de toda essa vida que temos falado. O caminho, a porta que o Senhor abriu a nós, é o caminho do arrependimento, amém? Essa é a porta que Ele abriu a nós quando Ele, naquela cruz, se entregou por nós. Quando ali Ele pagou em nosso lugar o preço. E é tão tremendo que Ele faz aquela declaração, né, maravilhosa, que hoje ainda queima no nosso coração. Quando Ele diz, está consumado, amém? Está tudo pronto. Eu entrego, Senhor, a minha vida por completo. Então ali foi aberto um novo e vivo caminho para mim e para você, para que pudéssemos adentrar como filhas e sermos aceitas como filhas, perdoadas, redimidas pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pelo amor com que Ele nos amou, com esse tão grande amor com que Deus nos amou. Então, quando aceitamos o convite e entramos nesse caminho do arrependimento,
acontece uma infusão da vida do Senhor em nós, no nosso espírito. Abaixa um pouquinho, pedir para aqui me auxiliar, me ajudar. E então, quando adentramos a esse caminho do arrependimento, nós começamos então a acessar toda essa graça, toda essa glória que nos capacita a andarmos da maneira que a palavra nos capacitou, nos habilitou, não é? Como falamos ontem, nós somos capacitadas a prosseguir nesse caminho de fé, mesmo quando estamos passando pelo processo da salvação, que, como nós conversamos ontem também, às vezes e quase sempre, é um processo doloroso, mas é um processo vital e é um processo tão necessário à nossa vida. É um processo, nesse caminho do arrependimento, esse processo vai nos limpando, vai nos libertando e vai abrindo caminho para que as verdades poderosas e eternas que existem no Senhor Jesus adentrem então em todo o nosso interior e façam uma grande obra, que é isso que tanto almejamos, não é? Nós almejamos desfrutar dessa poderosa e grande obra de Jesus, de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. E nós mulheres, o próprio Jesus em sua caminhada, quando nós lemos ali os evangelhos, nós percebemos um lugar de honra que Ele concedeu a nós. Naquela época, as mulheres não eram tão valorizadas, podemos dizer assim, mas nós vemos no ministério de Jesus a honra e o valor que Ele deu a nós mulheres. Ele nos reposicionou diante daquele plano humano. Ele nos posicionou e nos reposicionou. Ele disse: eu criei a mulher para isso. É para isso que eu a criei. E nós vemos no ministério de Jesus tantas mulheres que foram suas auxiliadoras no seu ministério terreno. Mulheres que ajudaram na propagação do evangelho. Mulheres que ajudaram na obra social. Mulheres que ajudaram o Senhor Jesus na sua caminhada, nos seus momentos difíceis. Meu Deus, que honra e que privilégio é poder ser mulher e servir ao Senhor Jesus. E saber que Ele nos criou para isso e nos concedeu dons e talentos específicos. Mas, às vezes eles estão escondidinhos, né? Às vezes nós não conseguimos perceber, porque muitas de nós temos muitas histórias difíceis, vivemos muitas situações, ou estamos vivendo, ou em algum momento da nossa vida, nós passamos por situações difíceis que nós não imaginávamos viver um dia, não é verdade? Passamos por quedas e nós levantamos, e passamos por perdas, por dores, são tantas as situações que muitas de nós podem já ter enfrentado ou ainda estão enfrentando. E essas situações, às vezes, querem nos cegar, tendem a nos cegar. É para isso que precisamos continuar olhando para Jesus e crendo nele. E nessa tarde, eu quero compartilhar, nessa tarde de porção de fé, a história de uma mulher, como qualquer uma de nós, não é? A história da sunamita, da ressurreição do filho de uma mulher sunamita. Eu não sei se você conhece essa história, mas se não, nós vamos partilhar essa tarde um pouquinho dessa história e ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar essa tarde. Eu creio, irmãs, que a palavra do Senhor diz que toda palavra liberada, ela sai com propósito e ela não torna vazia, ela sai e cumpre o propósito. Então eu creio que o que nós vamos compartilhar essa tarde será lançado ao seu coração como uma flecha viva, poderosa do amor do Senhor. Eu creio que esta palavra que nós vamos compartilhar essa tarde, essa palavra que vem do coração de Deus para cada uma de nós, vai alcançar você aonde você está, independente da situação que você possa estar enfrentando. Eu creio, porque a palavra é viva e eficaz e ela sai com propósito. E o Senhor diz ainda que o Espírito Santo em nós, ele vem como uma lanterna vasculhando o nosso interior. Então, até mesmo naquelas áreas, naqueles setores que são desconhecidos a nós, de situações que vivemos e se repetem, e de situações que
talvez não estamos conseguindo lidar, o Espírito Santo essa tarde, através da palavra poderosa do Senhor, há de iluminar a minha e a sua vida. E nós sairemos ao final desse período capacitadas com a nossa fé em dia. Amém? Essa história está no livro de 2 Reis. Se você está com a sua Bíblia, você pode me acompanhar. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8 a seguir. Se você quiser me acompanhar, eu recomendo que você esteja realmente com a sua Bíblia, que você marque para depois você ter um tempinho para meditar na palavra do Senhor, amém? Essa é a instrução que nós encontramos do Senhor, não é? Que nós praticássemos, tivéssemos essa prática de meditação na sua palavra. Então, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 8 a seguir. A ressurreição do filho da Sunamita, e nos diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Eliseu, o profeta. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Versículo 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer a ela? Perceba a insistência do profeta, né? O desejo do coração do profeta em retribuir toda essa dedicação, né? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a Sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem.
Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e a mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés. Aleluia. Curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Aleluia. Quantas ricas lições nós podemos aprender com essa mulher essa tarde. Nessa tarde de porção de fé. Irmãs, a primeira coisa que eu quero compartilhar e ressaltar com as irmãs sobre um ato, sobre uma atitude sábia desta mulher, é que toda vez ela recebia este homem de Deus e reconhecendo que ele era um homem de Deus, ela fez questão, como a Bíblia diz, de construir um quarto para que todas as vezes que aquele homem de Deus passasse por lá, tivesse repouso, tivesse um lugar de abrigo. E isso é muito significativo para nós, irmãs. E depois logo nós vemos que quando o filho dela vem a falecer, ela diz ao marido que estava tudo bem e diz depois ao servo do profeta que ela encontra no caminho que estava tudo bem. E ela só realmente abriu o coração para falar o que estava se passando na vida dela, a questão da morte do seu filho, quando ela se encontrou com o profeta de Deus. Ali ela se prostrou e abriu o coração dizendo que o filho dela havia falecido. Irmãs, o que nós podemos extrair de lição para nós, lição de fé para nós, da vida desta mulher? Primeiro, ela reconheceu o profeta, ela reconheceu, podemos dizer, trazer para nós, ela reconheceu a palavra do Senhor. Porque o profeta é a boca de Deus. O profeta nesse tempo era a boca de Deus para o povo. Era aquele intermediário, ela era aquele que falava por Deus e falava Deus ao povo. Então ela reconheceu Deus, amém? Ela reconheceu a palavra, ela recebeu, ela aceitou, ela honrou a palavra. Por quê? Ela construiu, olha só, veja só, ela construiu um espaço para receber aquele homem de Deus. Então, primeiro ponto, ela reconhece a palavra e ela dá o melhor, ela se dobra, ela dá do seu melhor. A Bíblia diz aqui que ela era uma mulher a Bíblia diz aqui que ela era uma mulher rica, uma mulher de posses. Então ela põe o que ela tinha a serviço do Senhor da melhor maneira. Ela entendeu que ela deveria
servir o Senhor com o melhor que ela tinha, e assim ela fez. Fazendo isso, ela já construiu um ambiente de salvação para o seu lar. Você consegue perceber isso? Quando ela tem o filho em seus braços e o menino vem a falecer, o que ela faz? Ela leva o menino para o quarto do profeta e ela deita o seu filho na cama do profeta. Ela levou o menino para a presença de Deus. Ela guardou o seu filho em Deus. E quando pessoas abordaram ela, até o marido achando estranho, ela ir atrás do profeta, numa data de nenhum ritual religioso, ela disse ao marido: fique calmo, está tudo bem, eu só preciso falar com o homem de Deus. Quando o servo do profeta ali a aborda, ele sendo servo do profeta, aborda dizendo: vai tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela diz: vai tudo bem. E ela espera até se encontrar com o profeta para se prostrar e abrir o coração dela. Irmãs, quantas lições nós podemos extrair da vida dessa mulher e dessa atitude, desse comportamento que ela teve. Primeiro, ela reconheceu a palavra do Senhor, ela reconheceu a autoridade, ela reconheceu a unção, ela reconheceu a importância que tinha aquele homem de Deus que representava o próprio Senhor. Segundo, ela serve da melhor maneira com tudo que ela tinha o seu Senhor. Quando ela serve o profeta, construindo ali um lugar de repouso, um lugar para ele renovar as forças, um lugar para ele continuar ali, talvez tendo seu momento de comunhão com Deus, ouvindo Deus. Então, ela serve o Senhor com o melhor que ela tinha. E quando o filho dela, o filho prometido, vem a falecer, ela não se desespera, não é verdade? Ela tem uma atitude sábia. Nesse momento, a fé dessa mulher é revelada. É nesse momento da prova é que nós temos a oportunidade de nos agarrarmos à fé para experimentarmos o poder dessa fé em Jesus Cristo. E assim ela fez. Colocou o filho no quarto, deitou o filho na cama do profeta e foi atrás do homem de Deus, foi atrás de uma palavra de Deus, como se ela estivesse testificando: eu sei em quem eu creio. Eu sei que o poder da vida e da morte está nas mãos do meu Deus. É como se ela estivesse dizendo: eu sei em quem eu tenho crido e não é agora que eu vou olhar para os lados. Então ela vai rumo à palavra do Senhor, ela vai até o Senhor. Irmãs, é necessário nós criarmos um ambiente de salvação em nosso lar. E nesse ambiente de salvação, nós temos que saber bem como nos comportar. Esse ambiente de salvação, ela não criou falando, não é? A Bíblia não relata isso. Ela reconheceu o Senhor. E ela leva a família dela, ela leva o marido dela a também reconhecer. Porque ao construir aquele quarto, nós sabemos que foi necessária a aprovação de seu marido. Para receber aquele profeta, precisava da aprovação do marido. E aqui a história não revela que ele era um homem de fé como ela, mas a fé dela e a postura de fé dela construiu no lar dela um ambiente de salvação. E essa salvação alcançou toda a sua família. Essa salvação alcançou todos da sua casa. Porque se havia aprovação do marido, é porque o coração dele estava rendido à fé da sua esposa, não era verdade? E quando chegou um tempo de grande crise, grande luta na sua casa, um tempo de luto, por conta da postura da sua fé, do seu firme posicionamento em permanecer crendo,
permanecer recorrendo à palavra do Senhor, à presença do Senhor, então o lar dela, a vida do filho dela também é salva. Amém? E são tantas as situações que nós vivemos hoje em dia que querem produzir morte no nosso lar, não é verdade? Querem produzir morte no relacionamento do nosso lar, no nosso lar. Nos afastando dos nossos filhos, nos afastando também do nosso cônjuge. Há tantas situações de morte, tantas crises que querem nos pressionar e dividir o nosso lar. Mas nós, ao exemplo desta mulher, temos que construir um ambiente de salvação no nosso lar, acolhendo a palavra, honrando o Senhor. E quando eu digo honrar ao Senhor, irmãs, é com toda a nossa vida. Ela honrou com tudo que ela tinha. Ela tinha a disposição em receber. Ela tinha condições, então construiu um quarto para o profeta. Ela estava sempre disponível a ser uma serva, alguém que estivesse colaborando com o Senhor e a sua palavra. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. O nosso viver diário, o Senhor nos deu uma nova vida para que possamos o servir. Nessa nova vida, que é a vida dele em nós, a vida dele em nós que venceu a morte, ela é toda, nela há tudo que precisamos para vencermos com todas as barreiras que se colocam diante de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós temos o Espírito Santo para recorrermos, esse Espírito de poder, esse Espírito que, revelando a palavra do Senhor, produz em nós poder, equilíbrio, domínio próprio. Nós temos a companhia fiel do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade quando nos falta entendimento, quando as emoções elas estão tão confusas dentro de nós e a crise ela causa desespero. Nós temos que permanecer olhando para o Senhor. Eu disse ontem que quando aceitamos o convite de adentrarmos a esse novo e vivo caminho pelo arrependimento, nós passamos por um processo. E esse processo é vital e necessário nas nossas vidas, porque nós estamos recebendo uma nova vida, amém? Então agora o Espírito Santo vai começar a nos ensinar, a nos habilitar, a nos fazer conhecer e reconhecer todos os benefícios dessa nova vida em Cristo Jesus que temos. Então, mas ainda assim, mesmo no meio desse processo necessário, porque só conseguimos chegar do outro lado ficando firme durante o processo, permanecendo firme, era necessário continuar olhando para o Senhor. Sabe, irmãs, eu falo sempre algo para as irmãs que caminham de perto comigo. Quando as coisas não estiverem dando muito certo, quando as coisas estiverem difíceis para você, faça apenas uma coisa: faça o que é certo, o que deve ser feito, voltar-se para o Senhor. Ela poderia ter recorrido à medicina da época, não é verdade? É legítimo, seria legítima essa atitude dessa mulher. Ela poderia ter recorrido à medicina da época. Ela poderia ter recorrido às mulheres mais velhas, que na época eram as mulheres cheias de experiência, sabedoria, que auxiliavam as mulheres mais jovens. Ela poderia ter recorrido às mulheres mais velhas. Ela poderia ter entrado em desespero, chamado o seu marido que estava ali no seu trabalho. Ela poderia ter feito tantas coisas. Ela poderia ter chorado amargamente. Ela poderia ter se colocado num lugar de frustração e dizer: eu não pedi esse filho, por que o Senhor veio e por que me deu esse filho e agora olha a situação que eu estou. Ela poderia ter caído nessa situação, mas ela fez uma coisa, e essa uma coisa que ela fez produziu salvação para todo o seu lar. Ela buscou o Senhor. Quando estava tudo bem, ela recebeu o Senhor, se dispôs a ser serva e honrá-lo. Mas quando foi
as coisas não se tornaram, quando as coisas não estavam nada bem, ela permaneceu crendo no Senhor e olhando para Ele. Nessa tarde, eu quero, irmãs, te fortalecer e te desafiar a continuar olhando para o Senhor, a continuar olhando para Ele, crendo, buscando a sua palavra, porque desta maneira você vai estar produzindo um ambiente de fé na sua casa, não só na sua vida. É lógico que quando você persevera, você é a primeira a ser beneficiada com o trabalhar desta fé. Nós, quando estamos perseverando, quando estamos resistindo e nos sujeitando, somos a primeira a sermos beneficiadas com o trabalhar desta fé, porque esta fé trabalha o nosso interior, a nossa fé em Jesus Cristo vai trabalhando o nosso interior e produzindo perseverança, paciência, e vai assim nos consolidando e nos firmando bem na palavra da verdade. E o mais lindo de tudo é que vamos desfrutando desta nova vida que Cristo conquistou para nós. Vamos acessando todas as ricas porções de bênção dessa nova vida que o Senhor conquistou para nós. Então nós precisamos fazer uma coisa: permanecer olhando para o Senhor. Não desvie o seu olhar, não desvie a sua atenção, não diminua o seu serviço para o Senhor. Nesse tempo de pandemia, e glória a Deus que nada pode parar a igreja, amém? Porque a igreja sou eu e sou você, aleluia! Nada pode parar a igreja, nada pode parar o Senhor de trabalhar, Ele permanece sendo o mesmo. E eu tenho dito que nesse tempo de crise, nós que estamos sendo desafiados por esse tempo, temos a rica oportunidade de desenvolvermos essa fé, olhando para o Senhor e assim produzindo salvação para nós e para todo o nosso lar. Veja bem, não é o que nós falamos, mas é o que fazemos. O que aquela mulher dizia era que estava tudo bem e o filho dela estava morto. Mas ela teve uma atitude de fé e isso fez toda a diferença. Não é o que falamos, irmãs. Não é falando, não. É uma atitude de fé que vai produzir salvação para você e para sua casa, em nome de Jesus. Então seja encorajada, seja fortalecida pelo Espírito Santo de Deus a permanecer olhando para o Senhor. E não diminua, como eu estava dizendo, o seu serviço. Não diminua. Pelo contrário, faça o seguinte: aumente a sua disposição em servir ao Senhor. Amém? Aumente a sua disposição em servir ao Senhor. Reúna todas as suas forças. Reúna tudo aquilo que você já tem desfrutado do Senhor e faça um pouco mais. Faça um pouco mais, não diminua. Continue olhando, continue servindo, continue o honrando com o melhor que você tem, com o melhor que você pode. Nós temos a nossa vida para honrar o Senhor. Então, amadas, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não entre nos questionamentos desta vida, não entre em contenda com os questionamentos desse tempo. Olhe para o Senhor. Faça uma coisa, mas que essa coisa seja olhar para o Senhor, porque ela produzirá salvação para você e para os da sua casa, para o seu lar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Eu vou orar por você nessa hora. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós nos sentimos tão fortalecidas e encorajadas pela vida desta mulher, pelo seu exemplo e pela sua atitude de fé. Espírito Santo de Deus, que cada uma de nós, que fomos, Senhor, atingidas com essa palavra, que fomos alcançadas por essa palavra essa tarde, possamos ser de tal maneira fortalecidas. Chacoalha-nos, Senhor, chacoalha-nos com esta palavra,
peneira o nosso coração, peneira os nossos sentimentos, Senhor. Senhor, fortalece-nos, aviva-nos, cura o nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos, dá-nos entendimento, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Para que eu e cada uma dessas mulheres, cada uma dessas pessoas que nos acompanham nessa tarde de fé, possamos, Senhor Jesus, nos levantar como esta mulher, ó Deus, e recorrermos unicamente ao Senhor, que é o autor da nossa vida, que é a fonte de vida. Deus, em nome de Jesus, essa é a minha oração por cada uma daquelas que me acompanham nesse tempo, que desfrutaram comigo desta palavra, para o louvor e a glória do seu nome, Jesus. Amém. Amém, amadas? Então, não são muitas coisas, é uma coisa que pode produzir salvação para você e para sua casa. É você voltar-se para o Senhor e honrá-lo com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu viver diário. Amém? Glória a Deus. Eu deixo aqui um beijo no coração de cada uma de vocês que comigo puderam desfrutar dessa porção de fé nessa tarde. Eu quero dizer que a sua companhia é muito importante para mim também. Me fortalece e também me faz me sentir abraçada por cada uma de vocês que me acompanham. É muito importante. Amanhã nós voltamos nesse mesmo horário, às 16 horas, com mais uma porção da Palavra de Deus para nos fortalecer, mais uma porção de fé da Palavra do Senhor, que há de continuar nos fortalecendo nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de mulheres de Deus nesse tempo, chamadas para esse tempo. Amém? Então eu deixo um beijo no coração das irmãs. Eu espero as irmãs aqui amanhã. Convide mais amigas, compartilhe o link. Vamos produzir uma rede de ajuda, amém? Nós temos a força, nós conseguimos fazer isso. Então convide mais amigas, compartilhe o link, vamos fazer aqui então essa corrente, vamos produzir aqui esse ambiente de auxílio mútuo. E assim o Senhor vai fluir para cada uma de nós, nos habilitando, nos curando, nos transformando. E nós sairemos desse tempo de oração, desse tempo de busca, mas nós sairemos também desse tempo de crise, mais fortalecidas. Sairemos blindadas e preparadas para aquilo que o Senhor está fazendo em toda essa terra. E assim nós traremos conosco a nossa família para a glória do Senhor. Amém? Um beijo no coração e até amanhã.